Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí a mais um estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. O estudo de hoje é o estudo número 5, Fé, Arrependimento e Confissão. Como a gente está fazendo a cada dia, a gente coloca aqui as perguntas, a resposta e os textos bíblicos a gente vai deixando a referência aí para você acompanhar, tá certo? Lembrando, esse é o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Caso você ainda não tenha interesse, a gente pode estar mandando pelo correio algum amigo que mora próximo de você, ou então fazendo esse estudo bíblico online, tá certo? E eu quero nesse momento fazer uma oração antes de começarmos o estudo. Fechemos nossos olhos para falar com o nosso Deus. Querido Deus, ó Pai, mais uma vez iremos estudar a Tua Palavra, que o Senhor esteja conosco, nos dando a iluminação e compreensão da mesma, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje é fé, arrependimento e confissão. 3 assuntos importantes que a gente vai tentar em poucos minutos aqui falar e colocando em um estudo só. Lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, aí embaixo está escrito inscreva-se, você escreve e no lado tem um sininho, você coloca todas as notificações, tudo que a gente postar vai chegar em primeira mão para você, tá certo? Então nesse estudo, a primeira pergunta que vem é: o que é fé e qual é a sua importância na vida do cristão? Os textos básicos aí é Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Você vai ver que Hebreus, no capítulo 11, é o livro principal e também o capítulo para falarmos de fé. Então, a gente vai ler alguns versos de Hebreus, capítulo 11. E também Romanos, capítulo 5, versículo 1, que até fala ali o capítulo 5, do verso 1 em diante, sobre a justificação pela fé. E Tiago 2,26. Então, leia aí as referências e a resposta. Vamos lá, então. O que é fé e qual é a sua importância na vida do cristão? Fé é a certeza. Assim você encontra em Hebreus 11:1. Convicção de fatos que não se vê. Então, a gente cria a expectativa de algo que a gente não tem palpável na mão, mas pela fé a gente acredita que vai alcançar. Então, isso a gente faz com a vida eterna, a gente faz com as promessas de Deus. Então, fé é certeza, ela agrada a Deus e produz paz. Então Deus fica feliz quando a gente tem fé. E a fé sem obras é morta. Então isso Tiago 2, versículo 26, ele faz esse equilíbrio de fé e obras, porque não adianta a gente falar que tem fé e a gente não produzir nada com isso. Então as obras são evidências da fé genuína que eu tenho no Senhor. Então, um cristão verdadeiro, ele tem fé e isso resulta em obras. Pergunta 2. Qual é o objetivo da fé? 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 Pedro 1, verso 9. Acompanha aí na sua Bíblia. 1 João 5, 4 e 1 Pedro 1, 9. E a resposta é o seguinte: a fé, ela vem para vencer o mundo e o fim da fé é a salvação. Então, meus queridos, é com a fé que a gente vence ao mundo, a gente vence ao inimigo. E pela fé é que a gente alcança a salvação em Cristo Jesus. É pela fé que a gente se apega às suas promessas. A fé nos ajuda a vencer as dificuldades. E o resultado de exercer a fé será a nossa salvação. Estudiosos reconhecem a importância da fé. Dizem que aquele que exerce fé são mais felizes, têm mais saúde e vivem mais. Foi até feita uma pesquisa e colocaram um grupo de pacientes que estavam doentes. Na verdade, os 2 grupos estavam doentes, E a diferença foi que avisaram para um grupo que tinha uma determinada pessoa orando por eles, um grupo orando por eles, e o outro grupo não foi dito nada. E notaram que o grupo onde foi avisado que pessoas oravam por eles, esse grupo recuperou mais rápido a saúde. Alguns tiveram alta, alguns chegaram a 100% da saúde. Então você vê que a gente ter essa crença de que Deus nos ouve, Deus vai nos ajudar na melhora, e isso já ajuda em nosso processo de melhoria, tanto da saúde física como mental e com certeza no aspecto espiritual. Então, por isso que ter fé sempre é bom para a nossa vida. A outra pergunta: como desenvolver a fé? Romanos 10, verso 17, diz o seguinte: a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Então a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Então toda vez que eu ouço, como você está fazendo agora, assistir esse vídeo, quando você lê a Bíblia, quando você vai na igreja e ouve um sermão,
você ouve um louvor que seja edificante, tudo isso você está dando espaço para que a sua fé cresça. E lembrando que a fé não é um dom que vem de nós, mas é um dom de Deus. E ela precisa ser exercitada para crescer. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais fé nós teremos nele. A outra pergunta, a quarta, o que Jesus veio fazer? Lucas 5, verso 32. Chamar pecadores ao quê? Ao arrependimento. O apóstolo Pedro exortou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Então, o arrependimento, queridos, é importante para que a gente alcance a salvação. Eu preciso primeiro crer, ter fé, certeza, mas depois eu também tenho que ter coragem de mudar. Eu preciso aceitar o convite de Cristo para uma mudança, e essa mudança vem quando eu aceito ao Senhor Jesus e quero mudar de vida. Conta-se uma história que um certo homem, dando de material de construção, ele se converteu e as pessoas da cidade ficaram sem acreditar muito que ele havia se convertido. E um rapaz disse: olha, eu tenho como descobrir se ele se converteu ou não. E comprou lá uma quantidade de madeiras. E quando foi depois que chegou em casa, ele mediu e disse: olha, comprando com ele há 10 anos, pela primeira vez veio o tamanho certo. Então, para ele foi uma prova de honestidade a conversão daquele homem. Porque quando a gente se converte, quando a gente se arrepende, a gente muda de vida. E é assim que deve fazer todo aquele que se aproxima de Deus e quer alcançar a salvação em Cristo Jesus. A outra pergunta é: o que nos leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Experimentar a misericórdia divina na vida pessoal e contemplar os seus atributos nos leva ao verdadeiro arrependimento, que resulta em uma mudança de comportamento. Então, se aproximando de Deus, reconhecendo a sua bondade, o seu amor, através da sua palavra, pela sua natureza, a gente percebe então que quem nós somos e quem Deus é. Olha, por exemplo, a vida de Jesus. Nossa vida seria muito melhor se gastássemos diariamente um tempo estudando tudo aquilo que Cristo fez. E com certeza haveria desejo em nós de se arrepender e mudar de vida. Pergunta 7. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Provérbios 28, 13. Diz assim, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, queridos, para prosperar na vida, para que a vida avance e alcance a salvação eterna, a gente precisa arrepender-se, abandonar os pecados, para que a misericórdia de Deus se renove em nossa vida e assim a gente possa avançar naquele caminho que Deus deseja. Oitava pergunta: o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? 1 João 1,9, Miqueias 7, 18 e 19 e Isaías 43, verso 25. Ele nos perdoa e purifica, lança nossos pecados na profundeza do mar. Então, olha aí, esse texto é até o de Isaías que diz que Deus lança na profundeza do mar, onde ninguém ali pode alcançar, e ele se esquece, né? Deus, então, ele nos perdoa e nos purifica. Deus perdoa os pecados. João 8, de 1 a 11, diz isso. Isso quer dizer que não se lembra dele nem utiliza nossos defeitos para nos acusar. Assim, deixa-nos o exemplo de como devemos tratar o nosso próximo. Porque o próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou isso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem o quê? Ofendido. Então, assim como a gente quer o perdão de Deus, a gente quer a misericórdia de Deus, a gente também deve agir de misericórdia. Última pergunta: o que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, verso 7. Deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois Ele é rico em perdoar. Então Deus, ele espera hoje de nós que a gente abandone o caminho ruim, a gente se arrependa e aceite Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Você está disposto a fazer isso? A aceitar Jesus como Senhor de sua vida? Há algumas perguntas aqui de compromisso que eu e você devem firmar. Primeiro, quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Você tem desejo disso? Creio que Deus pode perdoar todos os meus pecados. Você crê que Deus pode perdoar os seus pecados?
aceite o convite de Jesus para deixar o mal e me voltar para ele. Você aceita então o convite de Jesus para abandonar o caminho de pecado e agora viver o caminho da graça, o caminho de Cristo que conduz à salvação? Se você aceita, coloque aí no comentário: eu aceito o convite da graça, eu aceito o convite de Jesus. Se esse for o seu desejo, ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina o caminho que devemos andar. O caminho de fé, de arrependimento e de que a gente precisa confessar e deixar os maus caminhos. Ajude-nos, Senhor, a nos arrepender do que já fizemos de errado e agora viver em novidade de vida para a Tua honra e glória. Abençoe a cada amigo que está assistindo o canal, está participando conosco desse estudo, que a Tua graça e o Teu poder esteja sobre eles e que a Tua misericórdia, Senhor, se renove em nós e que possamos viver em novidade de vida para a Tua honra e glória no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que esse estudo ele tem 28 lições. Aqueles que chegarem aí até o final, toda terça-feira tem um estudo, vai receber aí um certificado, tá certo? E também a gente vai estar sorteando algumas Bíblias missionárias para aqueles que se envolverem, participarem e quiserem assim ganhar, mas tem que participar dos 28 estudos, tá bom? Deus te abençoe e guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.